Olá, gente. Hoje eu quero falar sobre alguns livros infantis que eu gostei muito e que eu li com meus filhos, então tem uma aprovação aí tripla. Eu vou falar nesse vídeo alguns livros, algumas recomendações, eu vou falar em ordem de nível, né, de leitura que eu identifico aqui. Para vocês, alguns livros, eu selecionei alguns livros que eu acho que toda criança tem que ler, na verdade, todo mundo tem que ter lido. Se você mesmo adulto nunca leu esses livros, você pode voltar lá e ler. Com meus filhos, né, eu tenho dois filhos, um filho de 13 anos, uma filha de 10 anos, então eu comecei desde muito cedo a ler com eles. Claro, né, você tem que respeitar a idade, a capacidade da criança de se concentrar, né? Você não vai pegar ali para uma criança de 2 anos e já ler, né, um livro gigante. Então você tem que ir percebendo no seu filho o que ele vai lendo, você vai aumentando, você tem que ter paciência, que às vezes, né, a criança está ali, né, querendo fazer outras coisas, né? Então é muito importante reservar tempos para ler com os seus filhos, tá? Então, a gente sempre fez isso na nossa casa e a gente gosta sempre de fazer, a gente reveza, né? Um dia minha esposa, um dia sou eu, e a gente gosta de fazer na hora de dormir, na hora da soneca, né? A gente faz um momento devocional também de ler a Bíblia e orar, e antes a gente começa com a leitura de um livro, né? Algumas páginas ali, e depende do dia a gente lê mais páginas ou menos páginas e tal. E é muito bom que você já começa, só tem benefícios isso. Né, você já começa a preparar a criança para o sono dela, né, ela já vai ficando ali mais preparada, acalmando, né, esse ritual, né, também conecta pai e filhos, porque você vai lendo e você vai às vezes criando, ter uma palavra que a criança não entende, às vezes um conceito que a criança não entende, abre muitas janelas de oportunidade para conversar. Então acho que é fundamental, é fabuloso você ler para o seu filho, ler com o seu filho, né? Então eu vou indicar aqui alguns livros que eu acho que vale a pena, né? Chegando aí Dia das Crianças, chegando no final do ano, dê livros para as crianças, né? Claro, é legal você dar brinquedos também, né? Mas livro eu acho que é o melhor presente que você pode dar para uma criança. Primeiro é esse aqui, foi um dos primeiros livros que eu li, tá? Quando eu era criança mesmo. Eu comprei, ela é bem antigo, tal, uma autora brasileira, Regina Vieira. Tem um valor sentimental muito grande. Quando eu estava na segunda série, lá com 8 anos, teve uma feira na escola e tal, e a gente juntou dinheiro para quando chegasse essa feira, a gente vendendo algumas coisas ali na escola mesmo e tal, a gente pudesse comprar alguns livros. E aí eu selecionei esse livro, e esse livro ele me marcou muito porque ele é um livro bem assim de fantasia, né? Então isso aqui criou muito na minha mente essa paixão por fantasia. Vocês vão ver que tem muita fantasia nessa lista de livros. Então, eu vou deixando o link desses livros aqui embaixo, depois, para ficar mais fácil de encontrar. Às vezes, alguns livros você não encontra. Esse aqui, por exemplo, mais antigo, você encontra. Ele é no preço barato nos sebos e tal, né? Mas vale bem a pena comprar. Os livros que eu vou indicando não só para criança também, né, para você dar de presente para uma criança, mas também são livros que são muito bons para você ler com as crianças. Então tem alguns livros que às vezes são mais, digamos assim, complexos para a faixa etária, mas você lê para a criança, você consegue ter bons momentos. Então esse aqui primeiro, uma criança aí, né, que idade escolar, assim, né, já que já sabe ler, vai conseguir ler. Esse aqui é para criança, o segundo, né, para crianças até menores, né, assim, né, porque ele aqueles livros que tem mais imagens, né, e tem poucas frases. Então, é um livro bem legal, um livro curto para criança e pequena mesmo, né. Então, vale bem a pena. Eu lia mesmo, né, esse tipo de livro com né, os meus filhos ali, com até antes, né, 2 anos, 1 ano, eu já li esse tipo de livro aqui com eles, né, bastante imagem, então é gostoso de ler várias vezes. Esse livro é muito legal porque ele fala a fabulosa máquina de amigos, inclusive, né, fala sobre redes sociais e celulares. É bem legal, tá? Não vou contar o fim, não vou dar spoiler, mas é bem legal assim para a gente pensar, né, nesse mundo cheio de celulares, onde mesmo que a criança não tenha celular, que ela não deva ter celular, mas ela convive com outras pessoas com celulares à sua volta, né, os próprios pais. Então é bem legal esse livro aqui para conversar com as crianças sobre as redes sociais, as tecnologias, né, aí que nos distraem. Outros que eu quero falar, na verdade, aqui são vários livros do Tolkien. Tá? Você tem essas edições
pela HarperCollins Kids, né, Hyper Kids. Tem vários livros aí, tem Roverando, dessa coleção pequenininha, né? Tem Roverando, Mestre Gilles de Aldeia e esse aqui, Ferreiro do Bosque Maior. Tá? São livrinhos muito gostosos de se ler, são histórias fabulosas do Tolkien, né? O Roverando é muito bonitinho, fala sobre, né, perda também, perda de um animal de estimação e tal. São muito bonitos, essas histórias são bem gostosas de se ler com as crianças, e as crianças mesmo vão gostar muito. Tá? Vale bem a pena, bem bonitinha a edição, capa dura e tal, né? Um formatinho muito legal, muito agradável de se ler. Também já li todos com meus filhos dessa coleçãozinha. Eu também já dei de presente vários, né, para amigos e tal, para criança quando vai no aniversário, porque realmente é bem legal. Aí tem vários do Tolkien, né, dessas edições assim. Tem o Senhor Boaventura também, né, que até é muito engraçado, e até com os desenhos do próprio Tolkien, né, o que enriquece muito assim, né, a fonte, tudo. É muito agradável assim de se ler, né? Uma história bem engraçadinha assim, bem legal também, e é gostoso de ler junto, capa dura, você vai folheando junto com as crianças ali, muito legal, Boa Aventura, tá? Também. E aí tem outro aqui do Tolkien, último do Tolkien aqui, né? Dessa para crianças assim, último Tolkien dessa sessão, vai ter mais uma surpresa aí no final. Cartas do Papai Noel. Tá? Então o Tolkien ele escrevia, todo ano ele escrevia e mandava para os seus filhos as cartas, né, durante vários anos aí. Então é muito bem cuidadosa essa edição, muito bem cuidada essa edição, que é uma fonte do próprio Tolkien, né, se inspirou. Então eles usaram essa fonte com as letras do próprio Tolkien. Tá? Então deram o nome, né, para essa fonte, Father Christmas Regular. Então é bem legal assim, porque a fonte foi criada especificamente para essas cartas assim, né? Então é gostosinho de ler perto do Natal e lendo assim, também muito bonito, com os desenhos do Tolkien também, né? Como você já pode ver na capa, uma edição muito bem cuidada assim, né? Muito bem cuidadosa, talvez a edição até mais bonita do que, né, as originais assim, que foram restabelecidas os desenhos do Tolkien ampliado e tal, né? Uma edição grande, gostosíssima de ler a história. Aí depois, já para uma criança um pouco, talvez um pré-adolescente, um adolescente, Robô Selvagem, Peter Brown, tá? Muito legal porque fala sobre relacionamentos, sobre paternidade, maternidade, então é muito legal nessa relação da tecnologia também do robô e tal, numa linguagem assim muito bonita, uma história muito muito bonita. Meu filho é um dos livros favoritos dele, né? Eu falei, né, ele tem 13 anos, ele já leu acho que umas 3 vezes, ele já leu várias vezes, minha filha também já leu, ele já saiu agora, tem os outros, a continuação em inglês ainda, logo vai sair em português, mas cada livro é independente, tá? Então você pode ler só esse aqui mesmo, independente. Então uma história, aí normalmente, né, a criançada gosta de robôs e tal, né? Então vale bem a pena. E um dos meus favoritos, né, leituras infantis, As Crônicas de Nárnia, né? É um livro assim que eu até já comentei isso em outro vídeo, né? Que a primeira vez que eu li, eu não gostei. Vou ser sincero com vocês, por quê? Eu não conhecia C.S. Lewis, né? Eu conhecia só de passagem, eu gostava muito de Tolkien, né, na minha adolescência. E minha esposa, quando, né, a gente se conheceu ali, eu já tinha 20 anos, né? Foi que eu fui ter contato com C.S. Lewis. Aí eu li Cristianismo Puro e Simples, amei. E aí fui para Crônicas de Nárnia ler como o Tolkien, né? Que eu estava esperando, toda aquela descrição de batalhas e tal. E eu não gostei a primeira vez que eu li. Eu não gostei, né? Tava esperando essa linguagem diferenciada, né? E aí depois não, calma, né? Não é um livro de adultos para adultos, né? Eu fui com essa mente mais assim, né? Deixa eu ler como uma criança, né? Então me surpreendeu. Eu gosto muito, já li muitas vezes. E essa edição, né, que é da Martins Fontes, a gente tem outras edições aí já, né, da HarperCollins, edição belíssima também. Eu li com meus filhos também, a gente leu, né? Demorou alguns meses, a gente ia lendo aos pouquinhos e foi muito gostoso, né? A gente tá ali aprendendo, né, a história, aprendendo até, né, você tem lá Príncipe Cáspia, e tem então questões de embarcação, o Peregrino da Alvorada, né? A viagem do Peregrino da Alvorada, que tem bastante termos náuticos, então foi muito gostoso
né? E fora, né, por trás, toda a cosmovisão cristã que o Lewis colocou aqui, né? Então é uma história assim belíssima, que também falo que todo mundo tem que ler esse livro, essa obra, que é muito linda, né, para todas as idades. Então, você lê com seus filhos, você lê você mesmo, né? Você dá de presente, né? Eu também já dei vários livros de presente aí das Crônicas de Nárnia para amigos, né? Porque eu acho que realmente é muito bela essa história, né? Vale bem a pena, assim, não tem erro, você não vai ter erro. E por último, mais um do Tolkien. Olha, o Tolkien escreveu coisas para crianças, né? É, assim, né? Eu tô lendo o Hobbit, eu já li o Hobbit com os meus filhos, agora estamos lendo o Senhor dos Anéis. Eles toparam esse desafio, né? Lembrando que eles têm 13 e 10 anos, né? Mas a gente leu o Hobbit primeiro e também foi muito gostoso, né? A linguagem no Hobbit é bem menos, digamos assim, de crescida, né? De adulto, como é o Senhor dos Anéis, né? Mesmo Gandalf, ele é mais divertido aqui, né? Nesse livro, então por isso que eu recomendo assim para adolescentes, para você ler também com adolescentes ali, né? Então comecei a ler minha filha com 10 anos, né? Então foi bem tranquilo da gente ler, acho que 9 anos na verdade, né? Então foi bem gostoso a gente ler. Claro que, né, a gente tem que respeitar as crianças, né? Mas você ler para criança é muito gostoso, né? Você pode usar várias estratégias, né, para criança, às vezes, se focar ali, falar, por exemplo, algumas vezes de fazer desenho, né? Faz para cada criança, né? Olha, gosta de desenhar, então, enquanto eu estou lendo, você vai fazendo um desenho do que eu estou lendo, né? É, faz vozes, né? Você pode fazer vozes na leitura. A criança, a gente não tem noção do quão importante é ler para uma criança. Você não tem noção do impacto que isso gera numa criança. Tem estudos, inclusive, de neurociência, vários estudos aí de educação, de pedagogia, de mostrando o impacto que tem de você ler para uma criança. É impressionante isso. A proximidade que você constrói com uma criança, né, os laços que você vai construindo, assim, é uma das coisas mais impressionantes que tem, né? É apaixonante ler para uma criança. E, assim, se você nunca leu, você vai começar. É claro que às vezes vai ser difícil, a criança não vai ter muita atenção. Se a criança às vezes está acostumada, né, com muita tela e muita ação, no primeiro momento parece que, né, a leitura ali é mais travada, mais parada, mas a, a criação da imaginação na criança, o despertar da imaginação, é fabuloso. É fabuloso, né? A criança vai imaginando aquelas coisas e vai criando um vocabulário, vai criando uma imaginação. Você vai cultivando a imaginação, uma criança, né? Então a criança, ela vai é, saber ter uma visão crítica melhor da vida conforme ela vai lendo, vai ter um vocabulário melhor, né? Ela vai gostar desse universo, porque às vezes a criança tem uma preguiça ali de ler, né? Se você não incentiva, se não, você não dá o exemplo também de estar sempre lendo, né? A criança vai tendo uma preguiça e você vai lendo com ela, você vai despertando que legal, que gostoso que foi, né? Esse momento de pai e filho, de mãe e filho, né? Lendo juntos, né? Então, por isso que eu falo assim no último, né? Até como um dos mais aí, né, no nível de complexidade aí das idades que eu fui colocando. Eu coloquei o Hobbit por último, que já né, exige um pouquinho mais. Não tem tantas ilustrações, tem algumas ilustrações, mas é um livro que tem muito mais textos, né? Tem até algumas ilustrações, mas ele é um livro predominantemente de texto, né? Então exige um pouquinho mais da criança, né? Um pouquinho mais assim de uma maturidade até de leitura. Se você vê que seu filho lá, né, às vezes com 7, 8 anos já está lendo vários livros, né, com mais compridos e tal, tranquilamente você dá esse aqui para ele, né? Você lê junto, né, tranquilamente. Então cabe muito você julgar, né, qual que é o momento certo, apropriado aí de você começar a introduzir um livro, né? E não sinta-se frustrado às vezes se você introduzir um livro e a criança não gostar, né? E você às vezes ter que interromper. Eu acho que a gente nunca interrompeu um livro, tá? A gente nunca parou de ler um livro. Já teve livros que a gente não gostou, a gente terminou de ler e falou assim: não gostei desse livro, não gostamos todos juntos, a gente não gostou, né? Às vezes livros que são assim, todo mundo amou, né? Um monte de gente amou, mas a gente leu e a gente não gostou, né? Então cabe também fazer a pesquisa, né, pro seu gosto, do jeito que você gosta, os temas que você gosta, né? Então é muito importante isso, você tá ali gostando do que você está fazendo naquele momento, né? Transformando um momento, uma oportunidade única de conexão com seus filhos nessa época.
nessa era onde a gente está tão conectado, cheio de tecnologia, né, que muitas pessoas vão para a cama, né, com seus celulares, nada é mais assim restaurador dos laços familiares do que você estar ali junto, gastando tempo junto, fazendo uma coisa prazerosa junto. E a leitura é um momento prazeroso que você pode transformar aí, né, esse momento antes de ir para a cama num ritual maravilhoso, né, que com certeza os seus filhos vão lembrar para sempre desse momento, vão querer fazer isso com seus filhos, né? São momentos muito especiais e eu fico assim, né, pensando quando, né, temendo assim, quando que vai acabar isso, né? Eu quero ler para meus filhos até, né, eles falarem assim, tá bom, pai, chega disso, né? Não quero mais ler. Se eles quiserem lá com 20 anos, antes de sair de casa, de casar, que ainda ter esse tempo da gente ler em voz alta juntos, vou estar lendo para eles, que é muito gostoso, tá bom? Então fica as minhas recomendações aí, vou deixar os links aqui também, embaixo, né, para comprar. Fiquem à vontade de comentar, de dizer outros livros que você gostou de ler, infantil, infanto-juvenil, livros que você leu com seus filhos e você gostou muito, é muito legal, né? Ter indicações de outras pessoas também, né? Muito legal que a gente pode, eu não li esse livro aqui ainda, vou ler. Tem muitos outros livros que eu quero ler ainda com meus filhos, tá? Então deixa sua recomendação aqui também, tá bom? Espero ter ajudado aí com essas recomendações. São livros muito queridos meus.